Olá! Mais de metade do dinheiro das escolas nos estados e nos municípios do Brasil vem do Fundeb, um fundo que também tem dinheiro do governo federal. Só que ele acaba agora em dezembro de 2020. Na Câmara dos Deputados está sendo discutida uma proposta para que ele continue a existir em 2021. Quem vai nos explicar é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata de Tocantins, que é a relatora dessa proposta. Como vai, deputada? Eu estou bem e estamos num trabalho incessante para a aprovação desse novo Fundeb. E o que eu acho que é importante é destacar que esse Fundeb acaba em dezembro e a nova proposta, que é uma emenda constitucional, torna esse Fundeb permanente. Ele vai para o corpo da Constituição e, como você disse, a União coloca uma parte de recursos, coloca, mas o maior volume de recursos, ele vem de estados e municípios. São eles responsáveis por 90% dos recursos que mantêm o Fundeb. E o que nós estamos propondo nesse novo texto é que, além de permanente, ele seja mais democrático, ele possa chegar a mais municípios e mais estados, e a União também, gradativamente, a partir do primeiro ano, 2021, vá aumentando de 10% até chegar em 2026 com um total de 20% de complementação, ou seja, ela vai dobrar a sua complementação de maneira gradativa, mas estará presente no financiamento em mais municípios e em um maior número de estados. Deputada, é por causa da participação da União que esse fundo é tão importante, se ele também tem dinheiro de estados e municípios, por que ele é tão fundamental e todo mundo fala sempre nele, quem discute essa área de educação? Olha, porque o Fundeb, como você disse, ele é responsável por 63% do financiamento. Nós estamos falando de 40 milhões de alunos. E o que é importante é que esse fundo, ele é um fundo contábil, que acontece em cada um dos estados. Então, além da participação da União, que ainda é pequeno, mas ela pode chegar a 20%, o que faz diferença também no âmbito de cada estado é que, como ele é um fundo simbólico, que Estado e todos os municípios colocam 20% de vários impostos nesse fundo, os municípios também redistribuem recurso. Então, os municípios que têm mais dinheiro acabam ajudando os municípios mais pobres. E o Estado também, além do Estado manter a sua rede, as suas escolas, seu atendimento no ensino médio, mas os estados também redistribuem com seus municípios. Para você ter uma ideia, se ele deixar de existir, muitos municípios vão fechar as escolas, porque eles não vão ter dinheiro para pagar professor, não vão ter dinheiro para pagar a merendeira, o pessoal que dá apoio à escola. No ano passado, no ano de 2019, a União botou cerca de 15 bilhões e os estados botaram quase 23 bilhões para redistribuir. E se ele deixar de existir, se terminar em dezembro, esse dinheiro, esses 22 bilhões que os estados redistribuíram, ficam na conta dos estados e não ajudam os outros municípios mais pobres. E da mesma forma, muitos municípios que têm uma maior arrecadação, têm um volume maior de recursos, vão deixar de ajudar os outros municípios. Então, a estimativa nossa é que alguns municípios, os números mostram isso, eles recebem mais dinheiro via Fundeb do que tem no FPM para investir na educação. Então, seria um caos. Além de ser um modelo de pacto federativo, né? Quando a gente coloca que o Brasil é um país federativo, em que os estados, municípios e a própria União vão fazer uma ação colaborativa e redistributiva para a educação, nós estamos falando do Fundeb. Ele é estruturante, ele mantém a educação básica e, em muitos casos, 100% do fundo, ele é hoje utilizado, inclusive, para remuneração de pessoal. Então, seria realmente um caos para a educação pública brasileira. Deputada, e se o Fundeb é tão importante, vai acabar logo agora, ele está sendo discutido já há algum tempo, né, essa prorrogação. Por que a prorrogação ainda não foi aprovada? O que é a discordância? O que é que está difícil aí de chegar, né, num consenso para aprovar o projeto? Olha, a PEC é uma PEC da deputada Raquel Muniz, de 2015, ela foi instalada em 2017. 2018, nós não votamos o texto porque teve a intervenção do Rio de Janeiro, e aí nesse outro, recomeçamos em 2019, no novo governo, o funcionamento da comissão fez várias audiências públicas, e eu atribuo a uma grande dificuldade. Primeiro, o ex-ministro da Educação não deu importância para o tema, então o MEC não se envolveu no debate de maneira colaborativa. O próprio governo federal tem dificuldade
de lidar com o financiamento do Fundeb, que é, na verdade, uma subvinculação. O ponto hoje de maior debate do governo federal é a complementação. Eu agora fiz, inclusive, uma alteração no texto, que ao invés de passar de 10 para 15, nós passaríamos de 10 para 12,5, em virtude da Covid, em virtude da situação fiscal do Brasil, de situações que nós não esperávamos antes da votação, e não é um volume tão significativo, seria em torno de, além dos 10% que já são colocados hoje, em torno de 15 bilhões, a União colocar mais 2,5%, em torno de 3,5 bilhões, que é, na verdade, muito pouco pensando no tamanho do fundo. Então, acho que é um pouco essa ideia da União entender o quão estratégico é, né? E até respondendo à própria demanda, o próprio compromisso que o governo Bolsonaro colocou de priorizar a educação básica. Nós estamos falando aqui das crianças, de manter as creches, o ensino fundamental, o ensino médio, que é o antigo segundo grau, e toda a parte de escolarização que acontece para atendimento de mais de 40 milhões de pessoas no país. Então, eu acho que é esse enfrentamento necessário e que nós esperamos que agora, que o novo ministro da Educação dê uma importância diferente para o Fundeb, porque nós estamos falando de fechar escolas. Deputado, um outro questionamento que costuma ser feito no Brasil é sobre a questão da qualidade, né? De você repassar dinheiro, mas ter garantia também de melhoria na qualidade do ensino. A proposta que a senhora relatora também trata desse ponto nos repasses do Fundeb? Ele trata assim, na verdade, o novo Fundeb, ele tem alguns elementos bem específicos. Primeiro, o atual ele só ajuda 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. Muitos municípios pobres em outros estados que não se encaixam no modelo do Fundeb, ou seja, no critério de financiamento, nunca receberam ajuda federal. Nesse novo Fundeb, nós vamos olhar diretamente cada rede. Então, vai permitir que municípios pobres de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Tocantins, que nunca receberam ajuda federal, passem a receber via Fundeb essa ajuda. Mas tem 2 braços importantes. O Fundeb, que é para reduzir a desigualdade, porque nós temos municípios que têm quase 20 mil reais por aluno no ano, e muitos municípios que não têm nem 2 mil reais para poder manter, para manter a escola. E o outro braço é melhoria da qualidade. Nós queremos incentivar, tem uma parte do dinheiro que vai ser distribuído para aqueles municípios, para aquelas redes que conseguirem melhorar a sua aprendizagem, aquelas que melhorarem o seu resultado. Então, tem uma parte do dinheiro que vai ser para incentivar e estimular o apoio entre as redes, estados e municípios se apoiando, construindo políticas para a educação de maneira colaborativa e também melhorar o resultado. Nós queremos mais dinheiro, maior fiscalização, uma melhor gestão do recurso e, logicamente, a garantia do direito de aprender. A criança não pode sair da escola sem saber ler e escrever, não pode terminar a alfabetização sem ter cumprido o que a escola prometeu para ela. Então, o Fundeb também incentiva e valoriza, reconhecendo as melhores práticas. Deputada, para encerrar, qual a expectativa da senhora da possibilidade de discutir, de votar essa proposta no momento agora em que a Câmara está concentrada nas questões ligadas à Covid, né? À pandemia, mas também já começando a pensar no planejamento pós-Covid? Olha, o presidente Rodrigo Maia e a grande maioria dos líderes, já no Colégio de Líderes, já reafirma esse compromisso de votar o Fundeb, porque embora nós estejamos lidando com a pandemia, a situação das escolas que precisam e vão voltar, vão ser reabertas, e nós vamos ter que reorganizar essa escola, e nós não podemos permitir que o Brasil feche escolas. Como eu disse, o Fundeb é tão estratégico, e a gente precisa votar e votar agora, a gente não tem tempo. Muita gente fala assim, mas deixa de existir no fim do ano, em dezembro, então tem tempo. Não tem tempo, nós estamos muito atrasados. Por isso a Câmara e o presidente Rodrigo Maia se comprometeu de que no máximo em 2 semanas, isso ele falou semana passada, nós votaríamos o Fundeb. Já existe um entendimento da grande maioria da casa da urgência de votar o Fundeb, é uma PEC, uma emenda constitucional, precisa ser votada em 2 turnos, e ainda tem a lei de regulamentação, que precisa ser votada esse ano. Essa lei vai dizer como é que o dinheiro vai chegar efetivamente, e os orçamentos públicos, ao serem elaborados neste ano, já precisam ter o desenho de como vai funcionar a redistribuição desse volume de recursos, que hoje, dos 25% que estados e municípios têm que aplicar na educação,
20% ele é colocado nesse fundo que nós chamamos de Fundeb. Então, ele é muito importante a sua votação de maneira bastante urgente, para que a lei também seja votada e que os orçamentos públicos sejam adequados, os sistemas financeiros de estados e municípios e da própria União sejam reorganizados. Então, a gente está, na verdade, atrasada. Acho que por isso que o Congresso, independente da situação da pandemia, vai votar o novo Fundeb. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, que é a relatora da proposta do novo Fundeb, o fundo que garante dinheiro para a educação básica nas escolas dos estados e dos municípios. Até a próxima.